Bom dia, meus amores, minhas amoras. Estamos retornando às nossas aulas, né? Terceiro bimestre, hoje, dia 29 de julho. Bom, ficaram alguns exercícios para serem corrigidos. Vamos corrigir eles, tudo bem? E vamos, é bom que a gente faz uma revisão sobre o nosso bimestre passado, né? E aí começamos esse novo bimestre. Então temos aqui certa máquina térmica recebe 500 joules de calor e realiza um trabalho de 125 calorias, sendo 1 cal igual a 4 joules, marca a alternativa correta. Então o que acontece? Ele realiza um trabalho de 125 joules, então posso calcular qual o trabalho. Então vou botar aqui, trabalho é igual a 125 vezes 4. Por que 125 vezes 4? Porque eu tenho que calcular exatamente a quantidade de calorias que esse cara, de joules que esse cara utilizou. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos que a máquina fornece, recebe 500 joules de calor, ou seja, ela fornece 500 joules, só que ela utiliza os 500 joules. Isso é possível? Lembrando lá que a gente estava estudando sobre parte de máquinas térmicas? Não, isso não é possível. Por que não é possível? Exatamente porque eu tenho que ter minha fonte fria. Né? Eu não posso utilizar tudo que eu tenho. Então, essa máquina contraria a primeira lei da termodinâmica. B. A máquina não contraria a segunda lei da termodinâmica, ela vai contrariar a segunda lei. Lembra que a segunda lei é exatamente a parte de Q1 igual a Q2 mais W. O Q2 não pode ser zero. Tudo bem? É, o rendimento dessa máquina é 25%? Não. A máquina não contraria a primeira lei termodinâmica, que está sob conservação de energia. Com o rendimento da máquina 25, podemos dizer que ela não contraria a primeira lei termodinâmica. Então, nesse caso, a máquina ela contraria sim. A melhor resposta seria ela não contraria a primeira lei que trata a conservação de energia. A gente pode dizer isso aqui, ó. A energia ela está sendo conservada, mas em resumo ela está contrariando a segunda lei termodinâmica. Tudo bem? Lembra, a primeira lei termodinâmica é a quantidade de calor é igual ao trabalho mais energia interna. Tudo bem? Então existem processos onde a energia interna é zero. Tranquilo, não tem problema nenhum. Entretanto, eu tenho que ter uma fonte fria, porque eu tenho que ter um fluxo de calor. Tá bom? Então a melhor resposta seria a letra D. Vamos para o próximo. Podemos considerar um exemplo de processo isobárico. Então vamos lá. O que é isobárico? Isobárico vem de pressão constante. Então vou até botar aqui. Ó. Isobárico é igual a pressão constante. Tudo bem? Um balão de gás hélio que sobe pelo empuxo atmosférico, aquecimento da água em um bule, água subindo por um canudo devido à sucção, convecção de vapor de água. Então vamos lá, água subindo por um canudo de sucção. Quando você está subindo, você está ocorrendo uma diferença de pressão ali. Tanto que a água só sobe devido a essa diferença de pressão. Então não é. Aquecimento da água no bule. Ali você pode dizer que a pressão ela é constante. Né? Não vejo por que não, porque ela está aberta. Né? A não ser que se fosse uma panela de pressão fechada, aí eu poderia considerar realmente, né, uma variação, uma pressão não fosse constante. Um balão de gás hélio que sobe pelo empuxo atmosférico. O balão de gás hélio, para ele subir pelo empuxo atmosférico, nesse caso não, porque ele vai ter uma mudança da pressão devido à altura. Então acho que não seria a melhor coisa. Convecção de vapor em água. Não fala qual o processo, né? Vamos só converter, então eu chutaria que a melhor alternativa seria a letra B. Tudo bem? Próximo. Certo gás diatômico e ideal recebe 12 joules de calor de uma fonte externa, quando durante uma transformação isocórica. Lembra? Isocórica é volume, volumérica. Vou botar aqui. Isocórica. É a mesma coisa que isovolumétrica. Considerando que o gás não cede qualquer quantidade de calor em forma de calor,
Para os seus vizinhos, a variação da energia interna do gás é igual a. Então vamos lá, nossa fórmula é qual? Q é igual a W mais delta U. Deixa eu botar aqui o delta, deixa eu caçar ele. Então, quantidade de calor é igual a energia interna mais trabalho. Então, o que a gente vai fazer? Ele fala que recebe 12 joules. E ele fala que tem uma transformação isovolumérica. O que é uma transformação isovolumérica? Volume constante. Se o volume é constante, eu posso dizer que o trabalho é zero. Então, na minha equação, esse cara é zero. Logo, quanto que vale minha variação de energia interna? Mais 12U. Então, 12 joules. Tudo bem? Próximo, a fonte quente e fonte fria de uma máquina de Carnot opera em temperaturas de 500 e 300, respectivamente. Sabendo disso, determine o rendimento da máquina em percentual e analise a alternativa. Então, lembrando lá, o que é uma máquina criada por ciclos de Carnot? Então, lembra o que é rendimento? Vamos começar do básico. Rendimento, ele nada mais é do que o percentual de energia que eu consigo aproveitar no meu circuito. E acontece que eu tenho um ciclo de Carnot, ele nada mais é do que uma fonte de calor, uma máquina térmica ideal. Ou seja, uma máquina térmica onde eu aproveito a melhor coisa das energias. Né? Aproveito o melhor percentual de energia, ou seja, como se minha máquina térmica estivesse operando na melhor das condições, perfeitas. E aí, como que eu analiso esse ciclo de Carnot? Através dessa fórmula. 1 menos T2 sobre T1. Quem é T2? T2 é a fonte fria. T1 é a fonte quente. Só lembrar que fonte quente é maior, fonte fria é menor. Então, se eu fosse resolver esse sistema, eu tenho o seguinte, eu tenho 1 menos, o menor é 300, o maior é 500. Então, eu posso dizer que esse cara é 1 menos 3 quintos. Se eu fosse fazer aqui o MMC, ficaria 5 sobre 5 menos 3 quintos. Subtraindo esses dois caras, 2 quintos. 2 quintos é a mesma coisa que 0,4 ou 40%. Então significa que essa máquina ela me proporciona um rendimento de 40%. Ou seja, letra B. Tudo bem? Próxima questão. De acordo com as leis da termodinâmica, uma máquina térmica real pode, a letra A, né? Pode atingir rendimentos superiores da máquina de Carnot. Lembra que a máquina de Carnot ela é uma máquina ideal, ou seja, é o máximo do máximo do máximo que uma máquina consegue seguir. Então ela não vai seguir um rendimento maior. Letra B. Nunca poderá ter um rendimento superior ao rendimento de uma máquina de Carnot. Perfeito. Tem um rendimento igual a 100%? Não. Eu nunca tenho rendimento igual a 100%, porque eu sempre vou ter uma perda de energia, devido a alguma coisa. Variações de temperatura, atrito, qualquer coisa eu vou ter uma perda de energia. Tem um rendimento que depende exclusivamente das temperaturas da fonte quente e fria. Não. Temperatura fonte quente e fria é exatamente o anterior. Ou seja, é exatamente o rendimento do ciclo de Carnot. Pode ter rendimento superior a 100%? Também não. Então, a melhor resposta, letra B. Tudo bem, gente? E aí o que acontece? Nós começamos agora conteúdo do nosso terceiro bimestre. E no conteúdo do nosso terceiro bimestre, nós temos aí a parte de usinas térmicas e hidrelétricas, capacidade de geração de energia, impactos locais, sociais, custos e eficiências, formas de energia mecânica na natureza, atividades, questões propostas. Então, nós vamos ver por enquanto a parte de usinas hidrelétricas, depois a gente vê a parte de usinas térmicas. Esse material é exatamente o material que eu tirei lá da UE, tá bom? Exatamente, mesma figura, tudo, só acrescentei umas coisinhas a mais. Então o que ele diz ali? Ó? As usinas hidrelétricas funcionam por meio de represa, repressão de um grande volume de água.
Geralmente a profundidade dos rios represados pode chegar a casa de centenas de metros. Tamanha medida faz com que a água adquira uma grande energia potencial gravitacional. Ao abrirem as comportas dessas usinas, a água adquire energia cinética rapidamente e a passagem através de turbinas geradoras produzindo energia elétrica. Então, qual é a grande sacada da hidrelétrica? Eu vou ter um reservatório de água, muita água, e aí o que acontece? Eu vou ter ali minha barragem e eu vou ter um caminho por onde a água vai passar. Essa água passa num gerador, né, onde eu tenho uma turbina ali. Essa turbina ela vai gerar uma pá. Em resumo, como funciona a produção de energia? Eu vou ter a água, na maioria dos casos a água, aqueço a minha água, ou movimento a minha água, ela gira uma turbina, girando uma turbina, eu vou produzir eletricidade. Em resumo, é isso. Né? Ou seja, a gente vai ver futuramente outras formas de produção de energia, né? Mas, em resumo, é exatamente esse processo. Aqui, olha que interessante. Eu vou até botar aqui um vídeo. Deixa eu ver. Página da web. Será que ele vai? Eu acho que é esse aqui. Então, eu vou dar umas adiantadas no vídeo só para vocês entenderem mais ou menos a lógica, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? O cara ele vai construir uma mini usina hidrelétrica ali no terreno dele. Para poder conservação de água, alguma coisa assim. Então ele faz ali a medida, cava ali o buraco, coloca o concreto, né, lá, encheu de concreto, aí ele pega ali o arame, vai colocando arame, tá vendo ali, ó, ele está criando uma estrutura, tá amarrando as estruturas, e aí tá colocando ali o concreto, tudo direitinho, ó, tá construindo todo o sisteminha bonitinho, ó, tá jogando concreto, tal, construiu o concreto, tá amarrando as coisas, e aí esse aqui vai ser o motor que ele vai utilizar. Olha lá, ele está criando como se fosse um motor, né? Para ser utilizado. Repara que o motor está associado ali ao motor elétrico. Então, conforme esse cara gira, ele produz eletricidade. Então, ele está terminando de montar, está testando. Ó, conforme a eletricidade, a água passa, ele gera ali eletricidade. Então, ó, vai fechar ali, vai jogar concreto. Ó. Jogou concreto, tirou o concreto, tudo direitinho. Então, o que acontece? Toda a água ela vai passar por um único caminho, tá vendo? A água vai entrar aqui, ó. Aí tá fazendo um caminho ali por onde a água vai descer, né? Tá fazendo igual um desenho bonitinho, né? Da hidrelétrica. Vamos lá, botando a maquete, botando tudo direitinho ali, ó. Tá, a mini hidrelétrica. Então, o funcionamento da hidrelétrica ele é simples. Né? Em resumo, você pega ali a água, o movimento, represa um rio, e aí, ó, olha que interessante ali, ó, ali ele tem a comporta, ó, onde essa comporta ela levanta. No momento que a comporta levanta, ó, você tem ali a produção de energia. Olha lá, está gerando e está produzindo energia. Simples. O movimento, o processo é simples. Qual é o grande problema que você tem numa hidrelétrica como essa? O grande problema é você ter essa conservação, é você ter essa represagem da água. Porque para você poder ter essa água ali, né? Ali a luz ligando. Para você represar essa água, você precisa de um espaço muito grande. Então aí é o grande problema que vai competir com plantação, vai competir com cidades, né? Você desviar o curso do rio é muito ruim, tem animais, né, peixes e tudo mais que vivem ali. Então não é algo tão simples assim. Então você tem ali um ataque, digamos, ambiental, né? Olha que interessante. Então ele está girando ali, ó, direitinho, ó.
Aí ele fecha ali, fecha a comporta, fecha tudo direitinho, desliga. Né? Esse é o grande problema. E ainda mais, tipo, você não pode pegar qualquer região e simplesmente botar água. Isso porque, conforme você boa represa a um lugar, você precisa retirar as árvores, precisa retirar os animais, precisa tirar tudo que está naquele lugar. Exatamente porque pode ter problemas de. Você pode acabar tendo problemas de que aquelas árvores, aqueles animais que ficaram naquele lago, eles podem se decompor e atacar as estruturas mecânicas. Né? Ou seja, pode corroer o gerador, os caras que tem aqui dentro. Então é um negócio trabalhoso, mas é um negócio que gera bastante energia. Então a corrente elétrica que é produzida pelos geradores das usinas é chamada de corrente alternada, pois o seu sentido é rapidamente invertido, com a frequência 60 Hz. No entanto, no momento da sua geração, essa corrente elétrica tem intensidade muito alta. Por isso, a fim de evitar grandes perdas de energia produzida, ela é direcionada para o conjunto de transistores que abaixa para menores intensidades, reduzindo as perdas no efeito Joule. Para tanto, a corrente elétrica tem o seu potencial elétrico elevado. Tá. Então, por conta da nossa grande riqueza hidrográfica, o Brasil acaba por utilizar hidrelétricas como fonte principal de energia. A maior usina desse tipo está ocasionada ali em Itaipu, né, pertence a Itaipu, ao Brasil e Paraguai. Então, o que acontece? Produzir energia elétrica por hidrelétrica, olha a luz piscando, vai depender de região para região. Então, tem que ter o rio, tem que ter água, né? É algo simples. Então, aqui a gente tem aqui um exemplo histórico. Em levantamento histórico de 1948, temos ali a definição da primeira usina hidrelétrica, 1833, onde ela produzia 54 kW em Campos, Rio de Janeiro. Onde foram modificadas outras. Aqui, ó. Aqui existem dois sistemas estruturais que realizam essas produções. Então, no Brasil, nós temos energias que produzem no sul, sudeste, centro-oeste e norte e nordeste. Então, eles carregam de 70% da energia produzida no sul, sudeste, centro-oeste e norte. São referentes a hidrelétricas de 25% no norte e nordeste. E aqui nós temos as principais usinas hidrelétricas. No Brasil, principal Itaipu, produzem 14 mil megawatts. Belo Monte, São Luís de Tapajós, 8 e pouco, do Xingu, Santo Antônio, Ilha Solteira, Jatobá, ou seja, cada um desses são vários lugares produzindo energia. E como que a gente calcula essa energia produzida? Então, a energia produzida ela é calculada por dois fatores: a vazão e o desnível. Desnível é a altura. Quanto maior a altura, maior essa pressão dessa água. Por consequência, mais rápido vai girar essa turbina. O outro é a vazão. O que é vazão? A vazão é a quantidade de água que sai por um tempo. Então, se a vazão é muito alta, significa que está saindo muita água. Então, ele vai girar mais rápido. Então, em resumo, a potência hidrelétrica ela vai depender da vazão, da altura e da gravidade. Né? Multiplicando esses três caras, você consegue ter o quanto que qual seria a capacidade de produção de energia desse lugar. Então, por exemplo, uma cidade possui uma cachoeira de 15 metros. Por meio de pequenas barragens construídas na parte de cima, é possível elevar o nível do rio 6 metros acima da cachoeira. Assim, temos um desnível de 21 metros. Então, medindo a vazão do rio, encontramos uma vazão de 6 metros. Então, o que acontece? Ele aumentou a altura para 21 metros e a vazão está em 6 metros cúbicos por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo você tem 6 metros cúbicos. Então, a potência ela vai ser os 15 metros iniciais dela, os 6 metros da vazão e a gravidade. Então, essa cachoeira ela consegue produzir essa quantidade de energia, né? Essa potência hidráulica. Ou seja, ela tem essa capacidade de produzir energia, né? E aí você só precisa converter para outros fatores, que são coisas que a gente vai ver lá no terceiro ano. Tudo bem? Dúvida, gente? Certo? Então, por enquanto, creio que nós não temos atividades, só material, certo? E eu acho que é só. Então,
Semana que vem, possivelmente, a gente deve estar retornando aí com o sistema híbrido. Vamos ver como esse sistema vai funcionar. Certo, gente? Então, nos falamos. Até mais. Falou!